História 1. Desde o momento em que herdei o velho farol no penhasco, eu sabia que minha vida estava prestes a mudar. A estrutura, um imponente farol de solidão, tinha sido minha família por gerações, embora eu nunca tenha entendido por que isso foi passado adiante com tanta solenidade. Meus ancestrais foram guardiões da luz, guardiões da costa, e agora era minha vez. Mas o farol guardava segredos, aqueles que desvendariam a própria estrutura da minha realidade. Minha primeira noite foi repleta de uma sensação de desconforto. Com o farol operacional ainda automatizado por anos, possuía uma aura de abandono. Suas paredes outrora vibrantes agora estavam opacas pelo tempo, sua luz, um sentinela solitário no escuro. Decidi explorar para me familiarizar com meu novo lar. Foi quando notei as estranhezas, pontos frios em lugares aleatórios, o som de passos quando não havia mais ninguém por perto e uma sensação persistente de estar sendo observado. Enquanto os dias se transformavam em semanas, essas ocorrências, como luzes crescentes, piscavam sem motivo. Portas batiam e eu frequentemente acordava com o som de sussurros distantes, como se o próprio mar estivesse falando comigo. Foi durante uma noite de tempestade, com o vento uivando como os gritos dos amaldiçoados, que descobri o diário do meu bisavô escondido em uma gaveta esquecida. O diário falava de uma tragédia, um naufrágio nas rochas abaixo do farol um século atrás. Meu bisavô era o guardião naquela época e ele escreveu sobre sua incapacidade de salvar as almas do conselho de seu desespero, enquanto observava o navio sucumbir à tempestade. Mas foi sua entrada final que me gelou até os ossos. Ele falou sobre as visitas de afogados, espíritos que vagam pelo farol em busca da luz que nunca alcançaram na vida. Com esse conhecimento, eu entendi que as perturbações não eram meras peculiaridades de um edifício antigo, mas as ações dos perdidos alcançando o além. Senti uma responsabilidade, um dever para com meus ancestrais e as almas pelas quais eles lamentaram. Comecei a pesquisar, investigando os registros marítimos, aprendendo os nomes daqueles que haviam perecido, reconhecendo suas histórias. Foi então que decidi fazer uma vigília, uma noite de lembrança para os perdidos. Lidei com uma luz no topo do farol, não apenas uma luz física, mas um símbolo de esperança e orientação para as almas ainda à deriva. Li seus nomes em voz alta, um por um, oferecendo palavras de paz e passagem. Enquanto eu falava o último nome, o ar mudou, a tempestade diminuiu, e por um momento, o farol brilhava mais forte do que nunca. Eu senti uma sensação de libertação, como se um peso tivesse sido tirado da própria essência do lugar. O sussurro cessou, os pontos frios aqueceram e a sensação de estar sendo observado desapareceu. Nos dias que se seguiram, o farol foi transformado. Parecia mais leve, como se estivesse segurando sua respiração por um século e finalmente pudesse expirar. Continuei meus deveres como guardião, mas agora com uma profunda sensação de paz. Os espíritos dos perdidos encontraram sua luz, guiados não pelo farol em si, mas pelo reconhecimento de sua existência e pela liberação de sua dor. O farol é um testemunho não apenas do legado da minha família, mas do poder da memória e da importância de testemunhar o passado. Ele me ensinou que, às vezes, os lugares mais assombrados não estão cheios de malícia, mas de histórias esperando para serem ouvidas, almas esperando para serem vistas. E ao vê-las, libertamos não apenas os espíritos, mas a nós mesmos das correntes das tragédias esquecidas. Inspirado pela paz recém-descoberta dentro do farol e pelos espíritos que ele uma vez abrigou, me aprofundei mais em sua história e na conexão da minha família com o mar. O farol não era apenas um edifício, mas um farol de histórias, de vidas que roçaram o eterno, dos sussurros carregados pelo vento. Percebi que meus ancestrais não eram meramente guardiões da luz, mas de guardiões lenhosos da memória. Esse entendimento me levou a restaurar o farol, não apenas sua estrutura física, mas também sua alma. Eu consertei as pedras gastas, poli as lentes até que brilhassem como um farol de esperança e reabri o farol ao público, compartilhando sua história e os contos daqueles que ele guiou para casa na vida e na morte. Mas a história não termina aí. Ao abraçar meu papel como guardião, comecei a experimentar visitas, não dos mortos inquietos, mas daqueles que buscavam um encerramento. Pessoas de todo o país, descendentes dos náufragos, vieram ao farol atraídos pelas histórias da vigília e pela paz que ele trazia a cada visita. Era um fio que tecia uma tapeçaria de conexão e cura, fazendo a ponte entre o passado e as relações públicas. Uma dessas visitas se destaca, uma mulher idosa e frágil, seus olhos segurando o peso dos anos. Ela se apresentou como a neta do capitão que morreu no naufrágio.
Meu bisavô tinha testemunhado, com certeza, a vida que ela explicou. Tinha sido ofuscada pela perda, uma história de tristeza passada de geração em geração. Ela veio em busca de consolo, uma conexão com o avô que nunca conheceu. Juntos, nós subimos a escada em espiral até a sala da lanterna, onde o farol brilhava um pilar de luz contra o crepúsculo que se reunia ali em meio ao mar e ao céu sem fim. Ela falou o nome de seu avô, uma prece sussurrada carregada pelo vento. Lágrimas escorriam por seu rosto, não de tristeza, mas de libertação. Foi um momento de profunda conexão, uma cura de feridas antigas e novas. O farol, outrora um símbolo de isolamento, tornou-se um lugar de convergência, onde os vivos encontravam os mortos, onde as histórias eram oradas e as almas eram lembradas. É um lembrete de que o passado não é uma corrente que nos une, mas uma fundação sobre a qual construímos uma lição sobre o poder da luz para guiar, curar e unir. Com o passar dos anos, o farol cresceu e se tornou mais do que apenas um marco. Tornou-se um santuário, um lugar de peregrinação para aqueles tocados pela natureza caprichosa do mar. E eu, seu guardião, me tornei um administrador de histórias, uma testemunha das canções silenciosas dos perdidos e dos vivos. No final, o farol me ensinou que a luz é mais do que apenas um farol para navios no mar. É um símbolo de esperança, um guia através das tempestades da vida. Um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Para espíritos do passado, com seus sussurros e sombras, não devem ser temidos, mas abraçados, pois eles são parte da parte clara da história que continua a se desenrolar. A presença do espelho havia perturbado essas linhas, causando ondulações no véu que as separava do nosso mundo. Armado com esse conhecimento, embarquei em uma jornada para restaurar o equilíbrio. Com a ajuda do descendente dos guardiões, identificamos os pontos onde as linhas convergiam. Em cada local, realizamos rituais para harmonizar as energias, aproveitando os direitos dos antigos e a compreensão moderna. Cada ritual parecia um passo mais perto de entender a rede de conexões que ligava a cidade às suas lendas. Mas era no coração das linhas, em uma clareira nas profundezas da floresta, onde o verdadeiro teste esperava. A energia era tão potente que o ar brilhava, um véu de realidade tão fino que se podia vislumbrar o outro lado. Era aqui que realizaríamos o ritual final para tentar ver as fendas e evitar que a influência do espelho se espalhasse ainda mais. O ritual era uma convergência de luz e sombra, uma dança de elementos que ecoava as práticas antigas dos guardiões. Nós cantávamos as palavras antigas, como o tempo, nossas vozes ecoando pela noite, entrelaçando-se com as energias que giravam ao nosso redor. Então, no clímax, um silêncio tão profundo caiu sobre a floresta, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Quando o amanhecer surgiu, o ar estava limpo, a sensação de desconforto que pairava sobre a cidade levantou-se. As linhas estavam calmas, suas energias harmonizadas, o véu restaurado. O espelho da meia-noite permaneceu na livraria, um guardião silencioso de segredos, sua superfície não mais um portal, mas um reflexo do nosso próprio mundo. No rescaldo, eu ponderei as lições aprendidas. O espelho me mostrou que a linha entre o mito e a realidade é muitas vezes turva, que o passado nunca se foi verdadeiramente. Me lembrou que somos todos guardiões de nossas próprias histórias, guardiões de nossas próprias verdades. E como guardião de sussurros do passado, minha história estava entrelaçada com as lendas. Eu tinha procurado entender uma parte da tapeçaria do Tom e seus mistérios. A livraria se tornou um farol, não de verdades ocultas reveladas através da magia, mas do poder das histórias para nos conectar, para nos inspirar e para nos lembrar dos mistérios que estão além do limite da compreensão. Quanto ao espelho da meia-noite, ele continua sendo um testemunho da jornada, um espelho não apenas da alma, mas da jornada que todos nós fazemos em busca da verdade. História 3. A aldeia de Eldridge era um lugar fora do tempo, com ruas de paralelepípedos e chalés de palha, um testemunho de uma era passada. Cercada pelas imponentes montanhas Eldridge, era protegida do mundo exterior, um santuário e uma prisão ao mesmo tempo. Mas eram as florestas que faziam fronteira com a vila, conhecidas como Whispering Woods, que continham o mais profundo mistério. A lenda dizia que a floresta era viva, sábia e protetora da aldeia. Sussurravam para aqueles que ousavam andar em seus caminhos, vozes suaves como o farfalhar das folhas, guiando alguns para a segurança e levando outros para o caminho errado. Os anciãos falavam da floresta com uma mistura de reverência e medo,
alertando os jovens para prestarem atenção aos sussurros, pois eles eram uma bênção e uma maldição. Cheguei a Eldridge na cúspide do outono, o ar fresco com a promessa do inverno. Como folclorista, fui atraído pelos contos da Floresta Sussurrante, ansioso para desvendar a verdade por trás da lenda. Os moradores eram acolhedores, mas de boca fechada sobre a floresta, seus olhos disparando para a linha das árvores, como se esperassem que ela revelasse seus segredos. Movido pela curiosidade, aventurei-me na floresta, gravador na mão, esperando capturar os sussurros. A floresta era densa, um dossel de folhas douradas e carmesins filtrando a luz do sol em um mosaico de sombras. O ar estava vivo com sons, mas entre eles comecei a discernir outra coisa, um sussurro não do vento, mas de vozes. Os sussurros eram evasivos, sempre no limite da audição, me guiando mais profundamente na floresta. Eu segui, treinado pela melodia de vozes que pareciam antigas e reconfortantes. Foi então que tropecei em uma clareira, em seu centro um antigo círculo de pedras, o ar ao redor dele vibrando com uma energia invisível. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, lançando a floresta no crepúsculo, os sussurros ficaram mais altos e mais insistentes. Eles falavam da história de Eldridge, de um pacto feito com a floresta séculos atrás. Os moradores buscaram proteção contra as ameaças do mundo exterior. Em troca, prometeram honrar e preservar a floresta. O círculo de pedras era o coração deste pacto, um lugar sagrado onde o véu entre o natural e o sobrenatural era fino. Eu percebi então que os sussurros não eram meramente ecos do vento, mas a voz das próprias florestas, uma manifestação da magia antiga que prendia a aldeia. A lenda não era apenas um conto passado de geração em geração, mas uma verdade viva, um lembrete do equilíbrio entre o homem e a natureza. Enquanto eu voltava para a vila, os sussurros desapareceram, saindo com um profundo sentimento de admiração e uma nova compreensão da lenda. A floresta sussurrante era mais do que apenas uma floresta. Ela era uma guardiã de segredos e uma lembrança da matilha que manteve Eldridge seguro através dos tempos. De volta à vila, compartilhei meu experimento, minhas gravações uma prova tangível da lenda. Os moradores ouviram, seus rostos uma mistura de admiração e alívio. A lenda da floresta sussurrante, uma vez um conto sussurrado, foi reafirmada em sua verdade, uma ponte entre o passado e o presente. Meu tempo em Eldridge me ensinou que lendas não são apenas histórias, mas reflexos de nosso relacionamento com o mundo ao nosso redor. A floresta sussurrante continua a falar, uma voz do passado nos guiando para o futuro, um lembrete de que no coração de cada lenda está um núcleo de verdade. História 4. E tudo começou em uma noite de quinta-feira aparentemente comum. Acabei de voltar para casa de um longo dia de trabalho, o tipo de dia em que o peso de cada tarefa permanece em seus ombros muito depois de você ter saído. Minha casa, um modesto prédio de 2 andares, aninhado no final de uma tranquila chamada de saca, sempre serviu como um santuário da agitação da minha vida diária. Porém, naquela noite, parecia diferente. Havia um mal-estar no ar, uma tensão palpável que fez minha pele arrepiar. Quando inseri a chave na fechadura e entrei, fui saudado pela visão familiar da minha sala de estar, banhada pelo brilho suave do sol poente filtrando através das cortinas. Mas o conforto que eu geralmente encontrava nessa cena foi ofuscado por uma estranha sensação de que algo estava errado. Eu não conseguia identificar, mas a sensação de estar sendo observado fez com que os pelos da parte de trás do meu pescoço ficassem em pé. Sacudindo a sensação de estresse residual do trabalho, fui até a cozinha para começar o jantar. Enquanto a noite avançava, a sensação de desconforto aumentava a cada ruído da casa, acomodando cada farfalhar do vento contra as janelas, que pareciam sussurrar segredos em uma língua que eu não conseguia entender. Tentando me distrair, liguei a televisão, deixando o zumbido do noticiário noturno preencher o silêncio que se tornará pesado demais para suportar. Foi quando ouvi uma batida suave, quase imperceptível, na porta. Olhando para o relógio, notei que já passava da hora das visitas. Meu coração correu enquanto me aproximava da porta, a sensação de pavor aumentando a cada passo. Espiando pela janela, não vi nada além do contorno escuro da varanda da frente, banhada pela luz pálida do poste de luz. Reunindo minha coragem, abri a porta para uma rajada de ar frio da noite. Não havia ninguém lá. Retirei-me para a segurança da minha casa, convencendo-me de que era apenas uma brincadeira das crianças da vizinhança. Mas, quando tranquei a porta, não consegui afastar a sensação de olhos cravados em mim, observando cada movimento meu das sombras.
O resto da noite passou em um borrão de olhares ansiosos por cima do meu ombro e pulos a cada som. Quando fui para a cama, eu era um feixe de nervos, o tecido da minha realidade desfiando nas bordas. Deitado na cama, ouvi qualquer som fora do lugar, mas fui recebido apenas pelo silêncio opressivo da noite. Assim que o sono começou a me vencer, um batido contra a janela do meu quarto me acordou. Sentado, examinei a escuridão em busca de qualquer sinal do que poderia ter causado o barulho. Não havia nada, apenas a noite e a sensação assustadora de estar preso em um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Os próximos dias eram uma névoa de paranoia e medo. Comecei a notar ocorrências estranhas ao redor da minha casa. Objetos ligeiramente fora do lugar, portas que eu lembrava de fechar em pé um jarro, e a constante sensação enervante de estar sendo seguido. Tentei dizer a mim mesmo que estava tudo na minha cabeça, resultado do estresse e da falta de sono, mas os incidentes se tornaram cada vez mais difíceis de ignorar. Foi durante uma noite sem dormir, enquanto eu estava deitado na cama, observando as sombras dançarem no teto, que decidi que precisava encontrar respostas. A realização veio a mim com a clareza de um sino tocando à distância. Eu não estava sozinho em minha casa. Havia algo mais aqui comigo, algo que espreitava nos cantos da minha visão, sempre fora de vista, mas nunca fora da mente. Com uma determinação nascida do desespero, comecei a investigar minha própria casa, como se fosse uma cena de crime. Examinei cada canto e cada fenda onde a escuridão parecia puxar um pouco fundo demais. Um velho diário, coberto de poeira, suas páginas amareladas pela idade, a caligrafia interna era errática, as palavras de uma pessoa oscilando à beira da loucura. Falava de uma presença na casa, uma entidade que havia assombrado os ocupantes anteriores, levando-os à beira da insanidade com seus jogos. O diário detalhou tentativas de se comunicar com a entidade para entender seus desejos, mas cada entrada terminava em frustração e medo. Ficou claro para mim que o que quer que residisse dentro dessas paredes não era limitado pelas regras da nossa realidade. Era algo diferente, algo que se alimentava do medo e se deleitava com o tormento dos vivos. Conforme eu me aprofundava no mistério, ocorrências estranhas aumentavam. Eu acordava e encontrava mensagens rolando nos espelhos, avisos em uma língua que eu sentia que deveria entender, mas não conseguia. Fotografias caíam das paredes, seus vidros estilhaçavam, os rostos dos sujeitos distorcidos por mãos invisíveis. E sempre a sensação de estar sendo observado, de olhos rastreando cada movimento meu, ficava mais intensa. Determinado a confrontar essa entidade, eu me propus a replicar os rituais descritos no diário. Reuni os itens necessários, velas, giz e um objeto de significado pessoal. Com mãos trêmulas, desenhei os símbolos no chão do sótão. O ar ficou mais frio a cada linha. Enquanto eu acendia as velas, o vento parecia surgir do nada, apagando-os e me mergulhando na escuridão. Foi quando ouvi uma voz baixa e zombeteira sussurrando meu nome das sombras. O pânico surgiu dentro de mim quando senti algo frio roçar minha pele, um toque que prometia pesadelos além da compreensão. Tentei recuar, mas a risada da entidade ecoava em meus ouvidos. Os dias que se seguiram foram um borrão de medo e confusão. Eu não conseguia mais saber onde a realidade terminava e os pesadelos começavam. A entidade estava em todo lugar e em lugar nenhum, uma presença constante que me assombrava a cada momento. Eu sabia que tinha que sair, para escapar da casa que se tornará uma prisão. Enquanto estou sentado aqui agora, escrevendo este relato na esperança de que sirva de aviso para outros, não posso deixar de me perguntar se algum dia estarei realmente livre da entidade que reivindicou minha casa. As cicatrizes que deixaram em minha psique são um profundo lembrete constante da escuridão que espreita além do véu do nosso entendimento. Então, deixo vocês com este conto de advertência, um testamento do terror que aguarda aqueles que se aprofundam nos mistérios que não devem ser explorados. Tenham cuidado com as sombras, pois vocês nunca sabem o que pode estar escondido dentro delas, esperando por sua chance de emergir. História 5. Continuando de onde paramos, a decisão de partir foi tomada rapidamente, mas executá-la provou ser uma batalha contra o tempo e forças invisíveis. Cada tentativa de embalar meus pertences foi frustrada por perturbações que aumentavam em intensidade, e os objetos desapareciam, apenas para reaparecer em lugares impossíveis. O ar às vezes ficava espesso com um frio inexplicável e as sombras pareciam se mover por conta própria, esticando-se e torcendo-se em formas grotescas que desafiavam as leis da física. Apesar dessas terríveis ocorrências, eu perseverei.
movido por uma vontade primitiva de precisar sobreviver. Percebi que a entidade estava se alimentando do meu medo, ficando mais forte a cada momento que passava. Em uma tentativa desesperada de fortalecimento, voltei ao diário mais uma vez na esperança de encontrar algum detalhe esquecido que pudesse me oferecer um meio de proteção ou, pelo menos, um alívio momentâneo. O que encontrei, em vez disso, foi uma passagem que havia escapado à minha atenção anteriormente, uma referência enigmática a um ritual de ligação que havia sido tentado, mas nunca concluído, devido ao estado mental deteriorado do autor do diário. Os detalhes eram vagos, as instruções fragmentadas, mas era tudo o que eu tinha. Com uma determinação nascida do desespero, decidi tentar o ritual sozinho, esperando pelo menos enfraquecer a entidade o suficiente para fazer minha fuga. A preparação exigiu que eu reunisse itens de significado pessoal que serviriam como âncoras para minha realidade, um conceito que eu colhi com esperança decrescente. Selecionei uma fotografia da minha família, um brinquedo de infância querido e um livro que tinha sido do meu avô. Eram itens que representavam amor, inocência e sabedoria. Esses, de acordo com as instruções fragmentadas, ajudariam a me amarrar ao mundo dos vivos e proteger meu espírito das tentativas da entidade de prendê-lo. Enquanto a noite caía, lançando longas sombras que pareciam zombar de meus esforços, comecei o ritual na sala de estar, o coração da minha casa. Arrumei os itens em um círculo ao meu redor e recitei os encantamentos escritos em um diário. Suas palavras antigas pareciam estranhas em minha língua. O ar ao meu redor ficou mais frio. A escuridão se aprofundou até que parecia que eu estava suspenso em um vazio. E então, silêncio. Um silêncio profundo e sufocante que parecia uma pressão em meu peito. Foi neste silêncio que a entidade se fez conhecida, não por meio de palavras, mas por meio de uma presença tão malévola, tão completamente estranha a este mundo que ameaçava destruir minha mente. Era uma batalha de vontades, minha voz contra o silêncio, minha determinação contra o terror que buscava me consumir. Quando o ritual chegava ao seu clímax, o ar irrompeu em uma cacofonia de sons, gritos de raiva e angústia que pareciam vir das próprias paredes da casa. O chão tremeu. Por um momento, temi que a entidade não fosse amarrada, mas sim libertada para causar estragos no mundo. Então, de repente, como tinha começado, o caos cessou, a casa ficou calma, o ar aquecendo, a escuridão recuando para os cantos onde pertencia. Eu fui deixado no centro do meu círculo, exausto e trêmulo, mas vivo. Nos dias que se seguiram, a casa permaneceu quieta. A sensação opressiva de estar sendo observado havia desaparecido, substituída por uma paz provisória que eu sabia, no entanto, que a entidade não havia sido destruída, apenas contida. O ritual me proporcionou um alívio, uma chance de partir e nunca olhar para trás. E partir eu fiz, com nada além dos itens que usei no ritual e as roupas no meu corpo. A casa permanece parada, uma sentinela silenciosa na orla do frio saco. Suas janelas estão escuras, seus segredos trancados dentro. Enquanto eu reconstruo minha vida, as memórias daqueles dias angustiantes permanecem como sombras na borda da minha visão. Eu sou para sempre mudado, minha visão do mundo inalteravelmente alterada. Eu vi o que está além do véu, a escuridão que habita o coração do homem e as entidades que existem nos espaços entre. Minha história é um aviso, um farol para aqueles que se sentem atraídos pelos mistérios do desconhecido. Existem forças além da nossa compreensão, entidades que desafiam a explicação. Procure-as fora do seu perigo, pois uma vez que você viu a escuridão, ela te vê.